Então, dando continuidade à ideia anterior que a gente está falando de equilíbrio térmico, que definiu temperatura, vamos tentar fazer uma análise mais quantitativa agora sobre esse conceito, para a gente tentar colocar números ao que a gente está chamando de temperatura. Nós vimos qualitativamente que dois corpos em equilíbrio térmico possuem a mesma temperatura. Vamos tentar ver isso agora quantitativamente, certo? Antes de seguir para a análise quantitativa, vamos pensar numa curiosidade que é consequência da lei zero da termodinâmica, que a gente falou no vídeo anterior. Quando a gente pega um termômetro lá que a gente tem em casa, aquele termômetro de mercúrio, antigamente usava bastante, hoje tem o de álcool também, que a gente coloca embaixo do braço para medir a temperatura. Quando a gente faz a leitura, a gente não está lendo a nossa temperatura de fato, a gente está lendo a temperatura do mercúrio, certo? Porque o mercúrio que está ligando o termômetro está dando a leitura. Porém, por conta da lei zero da termodinâmica, uma vez que o termômetro entrou em equilíbrio térmico com o nosso corpo, nós podemos garantir que aquela temperatura lida também é a nossa temperatura. Então, a temperatura do termômetro é a nossa temperatura por consequência da lei zero da termodinâmica, certo? Só que como é que chegou aqueles números no termômetro? É isso que a gente vai tentar desenvolver aqui agora, beleza? Bom, a temperatura, como a gente falou em algum vídeo anterior, ela faz parte das grandezas fundamentais e é representado pelo Kelvin. No SI é representado pelo Kelvin. Historicamente, tem várias e várias escalas de temperaturas que foram desenvolvidas, certo? Mas a característica comum em todas elas é que a escala de qualquer grandeza que vocês pensarem, não só para a temperatura, elas necessitam de uma referência, certo? O que é essa referência que eu estou falando? Por exemplo, por que eu sei que 1 metro é 1 metro? Eu sei que 1 metro é 1 metro porque um grupo de pessoas chegou e falou, ó, isso aqui vai ser 1 metro. E a partir de agora, a partir daquele momento, nós passamos a medir as distâncias utilizando aquela referência, certo? Obviamente que hoje a referência não é algo fixo, não é algo físico que pode mudar com o tempo, mas algo físico que não vai mudar com o tempo. A mesma lógica é utilizada para a temperatura. Então, nós precisamos de referências para, a partir daquele ponto, nós podemos quantificar diferentes escalas, certo? E no SI, para a escala Kelvin, o que é utilizado como referência é o ponto triplo da água, certo? Por que o ponto triplo da água é tão importante para isso? Porque ele é algo que é imutável, é algo que não vai mudar com o tempo. Se eu tenho uma referência que com o tempo ela muda, daí não vai fazer sentido para nós termos uma escala de medidas baseada naquela referência, certo? Porque daqui a alguns anos não vai ser o que eu estou falando hoje. E não faz sentido nenhum fisicamente falando. Por conta disso, para a escala de temperatura foi utilizado como ponto de referência o que a gente chama de ponto triplo da água. Antes de falar dessa referência, vamos tentar entender o que é esse gráfico que está aqui e ver o que tem de informação interessante que a gente pode tirar. Esse gráfico aqui é o que a gente chama de um diagrama de fases. Vocês devem ter visto isso em algum momento do curso de vocês. E esse diagrama de fases é o diagrama de fases da água. A água que foi utilizada como referência, certo? O que o diagrama de fases fala? Que eu tenho um gráfico de pressão por temperatura e a combinação desses valores, aqui mostrado no gráfico, vai me dizer qual o estado físico que aquela substância se encontra numa determinada condição, de P e de T, certo? Por exemplo, como é que a gente pode olhar isso? Se eu considero uma situação que esse valor aqui, se eu pensar isso aqui em atmosfera, é uma atmosfera, essas linhas aqui, elas significam os pontos de equilíbrio entre as diferentes fases. Aqui eu tenho a fase sólida, aqui a fase líquida e aqui a fase gasosa. Então, se eu for pegar essa linha aqui de 1 atm, uma atmosfera, que é a pressão atmosférica, e expandir, a temperatura em que eu tenho um equilíbrio entre a fase líquida e a fase sólida é de 0 graus Celsius, que é exatamente o ponto de congelamento, ou que seria do líquido para o sólido, ou o ponto de fusão sólido e líquido da água, certo? Essa interface vai ocorrer a 0 graus Celsius. E se eu continuar aqui, andando para frente, chegar nessa temperatura que eu tenho o equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa, isso aqui ocorre a 100 graus Celsius, como a gente sabe. Beleza? Obviamente isso aqui está fora de escala, porque a gente vai botar uns números aqui e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas é assim que a gente analisa um diagrama de fase. Então vocês podem ver que se eu tiver uma pressão muito baixa, eu passo diretamente da fase sólida para a fase gasosa, sem passar pela fase líquida. Certo? Isso aqui a gente consegue chegar nessa conclusão pelo diagrama de fases. E se vocês olharem bem aqui, tem um ponto nesse diagrama, que é esse ponto aqui, que eu tenho a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa ocorrendo simultaneamente em equilíbrio. E no diagrama de fases, apenas esse ponto
isso ocorre? Portanto, ele é um ponto fixo. Certo? Eu tenho uma pressão definida e uma temperatura definida, onde eu tenho as três fases coexistindo. Colocando aqueles valores ali, para a gente ter em mente isso, não acho onde está, acho que está aqui. A pressão do ponto triplo da água, ela ocorre em uma pressão bem baixa, de 0,006 atmosfera. Como eu falei, isso está fora de escala, certo? E aí foi definido, no ponto triplo da água, a temperatura de, na escala Kelvin, 273,16 Kelvin, certo? Essa escala, ela é uma escala absoluta. Isso aqui é bem importante em alguns conceitos físicos, como a gente vai falar. Se ela é uma escala absoluta, significa que ela não aceita valores negativos. Assim como, por exemplo, não faz sentido um comprimento negativo. Se nós pensarmos em referencial, faz sentido nós pensarmos uma distância negativa. Porém, um comprimento negativo não faz sentido. Escalar de modo escalar, falando de modo escalar. Correto? A mesma coisa tem que ser para a temperatura. Então, pensando que a escala Kelvin é uma escala absoluta, o menor valor possível para ela é o 0 Kelvin, certo? Então, se eu sei que eu tenho 0 Kelvin, eu tenho esse termo aqui, que é o ponto triplo da água, eu tenho dois pontos que, a partir desse, eu posso montar a minha escala. Beleza? Assim que é definido a escala de temperatura absoluta no Sistema Internacional de Unidades, que é a escala Kelvin. E aí, teoricamente, o menor valor possível para o Kelvin é igual a zero e o maior valor não tem um limite superior, certo? Pode subir, mas obviamente que no meio físico isso não vai poder subir indistintivamente, vai ter sempre um limite por conta das condições experimentais que nós podemos aplicar hoje. E mesmo, como eu falei, o zero Kelvin ele é apenas teoricamente, porque a terceira lei da termodinâmica, que tem uma discussão na literatura se isso de fato é uma lei, diz que o zero Kelvin não pode ser obtido, certo? Se vocês botarem no Google algumas coisas, vocês vão achar umas informações desencontradas sobre isso, mas essa é uma lei que é consequência da segunda lei. Então, por isso que tem discussão ainda se de fato essa é uma lei da termodinâmica. Mas esse é o diagrama de fases da água, essa aqui é a pressão do ponto triplo e a temperatura que foi estipulada para a definição pelo Sistema Internacional de Unidades, certo? Nós vamos utilizar bastante a escala Kelvin, mas antes de a gente aprofundar um pouco, vamos ver algumas outras escalas que são bastante utilizadas cotidianamente e que nós temos que ter o conhecimento para conseguir fazer as relações e entender como que isso funciona, certo? Bom, para nós e para a maioria dos países no mundo, a escala Celsius é a que é utilizada, certo? E como eu falei, para a montagem da escala Celsius, a escala Celsius foi descrita lá no início do século XVIII, 1700 e alguma coisa, porque Celsius faleceu em 1744, nasceu em 1701, acho que 1744. Então foi, obviamente, nesse meio tempo que ele propôs a escala dele. Lá ele era sueco. E para montar uma escala, como eu falei, são necessárias no mínimo duas referências. E as referências, que são as mais lógicas, se nós formos pensar que ele utilizou, foram essas duas aqui, o ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição da água, sendo que para o ponto de congelamento da água é proposto um valor de 0 graus Celsius e para o ponto de ebulição da água é proposto um valor de 100 graus Celsius, certo? Originalmente, Celsius propôs o inverso, ele propôs o ponto de congelamento a 100 graus e o ponto de ebulição a 0. Então, assim, quanto maior a temperatura, mais frio estaria o sistema na escala original dele. Mas isso foi modificado com o tempo. E aí, se nós formos pensar aquilo em uma escala, o que se tem é a temperatura de ebulição em 100, aqui é a escala de graus Celsius, o ponto de congelamento em 0 graus Celsius, e aí, entre esses dois pontos, nós temos 100 subdivisões aqui, certo? E que cada uma dessas subdivisões representa 1 grau Celsius. Por conta dessas 100 subdivisões, isso aqui foi chamado de graus centígrados, mas hoje isso já está abolido, certo? Mas a lógica é essa aqui. Bom, a gente sabe, não sei se vocês já tiveram contato com isso, que esses pontos de congelamento e de ebulição dependem de alguns fatores externos.
Por exemplo, a pressão exercida sobre a água. A gente sabe que quanto menor a pressão externa, menor vai ser a temperatura de ebulição, certo? Isso também tem influência no processo de fusão ou de congelamento. Portanto, ao definir o ponto de congelamento e o ponto de ebulição da água, nós temos que definir em qual pressão isso aqui é medido também, para que essa escala não se mude. Mas, de fato, a gente vê que essa escala aqui ela não é totalmente adequada. Outro fator importante é a pureza. A água que não está pura, esses valores aqui vão ser diferentes também, certo? Por conta disso, que esse ponto de referência ele é mais adequado, porque isso aqui é imutável. Eu estou fixando a pressão, falando de água pura, e fixando aqui a temperatura, ou estipulando, dizendo arbitrariamente que a temperatura é essa. Mas, enfim, tendo-se essas referências aqui, a gente consegue fazer uma relação entre essa escala e a escala Kelvin, certo? Historicamente, também falando, foi a escala Celsius que foi utilizada no desenvolvimento dos critérios termodinâmicos, ou alguns experimentos que a gente vai estudar mais para frente. Por conta disso, a gente tem uma relação de igualdade em termos de variação na escala Celsius e na escala Kelvin. Então, a relação que nós temos é da definição atual para a escala Celsius, também baseando-se no ponto líquido da água, é que naquela situação, a temperatura do ponto líquido da água seria de 0,01 grau Celsius, certo? E aí, considerando uma igualdade, que não necessariamente é exata, né? A gente pode considerar como sendo uma igualdade para os nossos objetivos, 0,01 grau Celsius vai corresponder necessariamente a 273,16 kelvins. Beleza? Essa aqui que é a lógica de relação entre elas. E como eu falei, como a escala Kelvin ela foi obtida a partir de experimentos utilizando a escala Celsius, a gente tem uma relação que diz que a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em grau Celsius. Quero dizer que é o seguinte, quando eu ando 1 grau Celsius, eu estou andando 1 Kelvin na escala. Tudo bem? Portanto, 0 grau Celsius vai equivaler necessariamente a 273,15 Kelvin. Certo? E aí eu tenho os dois pontos e a relação entre as escalas. E aí, por essa lógica, agora eu consigo montar a equação que relaciona esses dois caras aqui. Então, por isso que a gente falou aqui, a temperatura em Kelvin relacionando a temperatura em grau Celsius vai ser a temperatura em grau Celsius mais 273,15. Aqui eu não vou colocar as unidades, mas a gente pode colocar ali de modo a dar exatidão àquela equação. Mas a gente vê que ela é verdade porque quando a temperatura em grau Celsius for 0, a temperatura em Kelvin é 273,15, que é o que a gente está falando aqui. Quando isso aqui for 0,01, que é a referência, a temperatura em Kelvin vai ser 273,16, que é o que está aqui em cima. E pela lógica a gente consegue ver aqui também que o mínimo teórico para o grau Celsius é quando esse cara for 0. Quando esse for 0, isso aqui necessariamente tem que ser menos 273,15. Então não faz sentido nós falarmos em temperatura em grau Celsius menor do que 273,15. Na verdade, nem esse valor faz sentido quando a terceira lei, que eu falei lá, mas menor do que isso não faz sentido nenhum. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem a relação entre essas duas escalas de modo bem simples e direto. Um ponto importante. Nós falamos grau Celsius, porém não falamos grau Kelvin, porque Kelvin é uma escala absoluta, não tem grau envolvido ali. E uma vez que Celsius não é uma escala absoluta, ela vai aceitar valores negativos. Qualquer coisa abaixo de 0 graus Celsius vão ter valores negativos. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa bem importante. Intuitivamente a gente pode pensar, o que a temperatura representa? A temperatura ela vai representar algum tipo de energia. Lá para frente a gente vai discutir mais a fundo isso, certo? Isso aí a gente consegue aceitar sem muito problema. Então eu posso pensar que quando eu dobro a temperatura, eu estou dobrando a energia do sistema. Ou vice-versa, quando eu dobro a energia, eu estou dobrando a temperatura do sistema, já que a temperatura é a consequência. Então acho que o mais correto seria nesse sentido o pensamento. Olha como é interessante, quando eu falo que eu estou indo de uma temperatura de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius, não é correto eu falar que eu estou dobrando a energia do sistema, já que a temperatura reflete a energia do sistema, porque ir de 20 graus Celsius para 40, eu não estou de fato dobrando a temperatura, uma vez que essa escala é relativa, não é absoluta, certo? E de 20 para 40 é ir de 293 para 313 kelvins, que é a escala absoluta. Isso não é dobrar, está muito longe de dobrar. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está utilizando a escala relativa
de temperatura e a escala absoluta. Beleza? E só para fechar esse ponto, falar de uma outra escala que ela é bem comum também. Na verdade, em países de língua inglesa, Estados Unidos, no Reino Unido, utiliza bastante a escala Fahrenheit. Fahrenheit, eu não lembro se é norueguês ou dinamarquês, que eu falei aqui antes, eu não lembro a nacionalidade dele. Inclusive, ele inventou o termômetro de mercúrio, que é bastante famoso, e a escala dele inclusive, foi descrita antes da escala Celsius. E o que é engraçado aqui da escala dele foram as referências utilizadas. Mais uma vez, nós precisávamos de duas referências. E as referências que ele utilizou foram, para o valor mais alto, a temperatura do corpo humano, a temperatura da esposa dele, para ser mais exato. Ou seja, não tínhamos precisão nenhuma aqui. Obviamente, tinha algumas condições especiais descritas, mas fica mais como curiosidade. E para essa referência, ele estipulou o valor de 100 graus Fahrenheit. E para o outro ponto de referência, ele não utilizou o ponto de congelamento da água, ele utilizou o ponto de congelamento de uma solução salina em água. O sal utilizado foi o cloreto de amônio. Por que isso? Porque quando a gente dissolve sal em água, em uma determinada quantidade, a temperatura de congelamento dele vai diminuir. Isso é chamado abaixamento microscópico. Lá em química a gente estudou isso. Por conta disso, uma vez que ele é originário de um país onde o inverno é rigoroso e temperaturas atingem valores menores do que o ponto de congelamento da água, para não ficar utilizando sempre valores negativos, foi estipulado o ponto zero como ponto de congelamento de uma mistura sal e água, e não unicamente da água pura. E aí, para isso aqui, ele estipulou o 0 grau Fahrenheit. Mas o que é interessante para a gente é quanto que vale esses pontos de referência na escala Celsius com relação à escala Fahrenheit, para a gente conseguir determinar a relação entre essas duas escalas. Vou colocar direto aqui, ó, o ponto de referência em Celsius, o 0 e o 100. E aí, se nós formos na escala Fahrenheit medir a temperatura no ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição, nós vamos achar os valores de 32 para o ponto de congelamento da água e 212 graus Fahrenheit para o ponto de ebulição da água, certo? Então ali a gente tem a relação entre essas duas escalas. E obviamente essa relação deve ser linear. Aqui eu estou andando 100 unidades, enquanto que lá eu ando 180 unidades, certo? Bom, como é que a gente pode pensar numa equação para relacionar essas duas unidades? Vamos tentar fazer um gráfico para tentar relacionar isso aqui. Então, imagina que eu tenho um gráfico aqui, em que eu vou colocar aqui no eixo Y os valores na escala Fahrenheit e aqui no eixo X os valores na escala Celsius, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui os valores em verde do Fahrenheit com relação a esses pontos de referência. O 0 aqui e o 100 aqui, certo? E na escala Fahrenheit nós vamos ter, quando Celsius é 0, aqui nós vamos ter 32, que é o que está aqui. 32. E quando o Celsius for 100 graus, Fahrenheit vão ser 212. Tá? Aqui, 212. E aí nós vamos ter uma relação linear entre esses dois caras aqui. Se eu ligar esses pontos aqui, tentar fazer aqui. Tem uma régua aqui, mas eu não quero muito. Se eu ligar esses dois pontos, nós vamos ter uma reta. Vamos supor que não passou bem ali, mas vamos fingir que está passando ali. Certo? Que liga os dois pontos, 212 a 100 e o 32 a 0. Certo? Bom, pensar num ponto intermediário aqui, que eu tenho a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em graus Celsius. Vou fazer direito. Como que a gente pode pensar matematicamente em determinar a relação, sabendo se um valor, para a gente conseguir numericamente outro valor? Tem várias formas, vários métodos matemáticos para a gente fazer isso. Por exemplo, a interpolação linear, que a gente consegue, por semelhança de triângulo, determinar, pela razão, né, pela tangente aqui, determinar qual seria a relação entre esses valores. Ou também pela equação da reta. Vamos fazer dessas duas formas. Primeiro, vamos pensar na equação da reta aqui. Se estou pensando que isso aqui é uma reta, a equação geral para a reta é o quê? Y
o valor aqui no eixo y, é igual ao coeficiente angular, que eu vou chamar de A, que é o quanto que é a inclinação dessa reta aqui, vezes o valor em x, que está aqui, mais o coeficiente linear, que é o B, que é onde que essa linha cruza no eixo y, certo? Essa aqui é a equação da reta. Vamos colocar os valores que nós conhecemos para determinar o valor de A e B com relação a essas relações entre as escalas aqui. Ó, primeiro, por exemplo, quando eu tenho uma temperatura de 212 Fahrenheit, a temperatura em graus Celsius aqui no eixo x é de 100. Então, vamos ter aqui 100 A, o A eu não conheço, mais B, que eu também não conheço, certo? Peguei esse ponto aqui. E eu tenho um outro ponto, porque quando a temperatura em Fahrenheit é 32, eu vou ter o x igual a zero, certo? Que é aquela relação que está lá, mais o B, só que o B a gente não sabe também. Então, eu vou ter 0 mais B. Bom, eu tenho aqui um sistema de equações com duas incógnitas, duas equações que eu consigo resolver analiticamente aqui. Fazendo os cálculos aqui, ó, o B vai ser igual a 32, obviamente. Consequentemente, se o B é 32, o A vai dar 212 menos 32 dividido por 100, ou 9 quintos. Então, A 180 dividido por 100, 18 dividido por 10, 9 dividido por 100. O A é igual a 9 quintos. Então, se a gente aplicar isso aqui na equação da reta lá, o Y vai ser o quê? O Y é a temperatura em Fahrenheit. O A, nós determinamos aqui, 9 quintos. O X é a temperatura em graus Celsius, que está aqui. Temperatura em graus Celsius. Mais o B, que é 32, que está aqui. Certo? Essa aqui é a equação que relaciona a temperatura em Fahrenheit com a temperatura em graus Celsius. Beleza? Vai ficar depois como atividade para vocês determinar essa equação por semelhança de triângulo ou interpolação linear utilizando essa ideia aqui. Mas essa equação é fácil a gente perceber olhando para cá. Por quê? Aqui a gente vê que a cada 100 unidades que eu ando aqui, eu vou andar 180 unidades em Fahrenheit. Portanto, cada grau que eu ando aqui, eu ando 1,8 lá. Isso aqui está representado por esse produto aqui. A cada uma aqui, 9 sobre 5 é 1,8, 18 dividido por 10, como a gente falou. Então, a cada uma aqui representa 1,8 lá. Só que esse cara não parte do zero com relação a isso, parte com relação a 32. Então, ó, quando graus Celsius é zero, temperatura em Fahrenheit 32, está aqui. Quando é zero, 32, como falei a equação. E quando o Celsius for 100, lá vai dar 9 vezes 100 dividido por 5, 180, mais 32, 212. Tá aqui. Então, de fato, nós temos essa relação. Beleza? Então, como eu falei, vai ficar como atividade para vocês determinar aquela equação por semelhança de triângulo e a relação entre Kelvin e Fahrenheit também. Então, mais para frente a gente discute isso.